Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nogra contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendíssimos Diácono Tiago, Diácono Glicério, caros católicos, a vida do cristão, a vida humana como um todo, é sempre marcada por divisões, por separações. É esse o contexto que o Evangelho de hoje vem nos apresentar. Quando olhamos todo o contexto da liturgia da palavra deste 20º domingo do tempo comum, nos fala de separações, divisões. Podemos pensar uma mudança de emprego, uma mudança de moradia, uma mudança de lugares de estudo. Nós nos separamos, nos dividimos daqueles que ficam, aqueles que partem. Tudo isso já vão sendo preparações para uma separação, uma divisão definitiva, a hora da morte. Separação dos que ficam, dos que partem, a própria separação da alma do corpo, uma divisão na pessoa humana. Na carta aos Hebreus, nós ouvimos o autor dizendo, Deus dizendo por meio daquele autor, que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de 2 gumes, que entra e dilacera a ponto de separar a alma do espírito. A gente tem uma dificuldade para compreender o que é alma, o que é espírito, dado que ambos são componentes espirituais. A palavra de Deus tem esse poder divisor. Mas há divisões que nós precisamos escolher ao longo da vida. Quando nós escolhemos por Cristo, nós já estamos dividindo, já estamos nos separando daqueles que não são de Cristo. Quantas amizades que a gente tem que abandonar porque não nos santificam, porque nos afastam de Deus. Rompimentos, divisões. O próprio sacramento do batismo já nos separa do mundo, já nos separa para Deus. É uma divisão. Nós já não pertencemos mais ao mundo, às coisas do mundo. Quando a gente decide viver como católico,
Quando a gente decide servir a Deus com uma radicalidade maior, que é o que Ele nos pede, nós já estamos causando divisões e nós já podemos esperar porque corremos o risco de perseguições. O mundo persegue aqueles que são de Cristo. Assim sempre foi, sempre será. E mesmo no Antigo Testamento, aqueles que se põem à disposição de Deus serão perseguidos. Primeira leitura, profeta Jeremias é conhecido como o profeta da desgraça. Ele anunciava ao povo: o reino vai ser destruído, o povo vai ser levado para o exílio, o templo será posto abaixo, o templo que Salomão construiu vai ser destruído, o rei vai ser preso e morto. Ele anunciava isso ao povo. Mas ele anuncia não como algo que vai se realizar, mas como uma possibilidade. Se vocês se converterem, se vocês deixarem o pecado e se voltarem para Deus, não acontecerá. Mas se permanecerem no pecado, isso vai se concretizar. Mas o povo se revolta contra o profeta. É a mesma coisa quando a igreja, quando o nosso Senhor no Evangelho fala sobre a realidade do inferno. Ele não está falando que todo mundo vai para lá. Ele não está mandando todo mundo para o inferno, mas ele está falando que é possível. Se você não se converte, esse é o seu destino. Esse é o seu caminho. Mas pode que não seja assim, se nós formos santos, se nós nos emendarmos, se nós imitarmos a Cristo. E é isso que o profeta Jeremias fazia. Mas o povo vai se incomodando com aquilo que ele diz e vão denunciá-lo ao rei. Chegam as sedecias e vão dizer: mas faça alguma coisa com ele. Ele profetiza contra o rei, ele profetiza contra o templo, contra a cidade de Jerusalém. Dá um jeito. E o rei entrega o profeta na mão deles. Eles vão pegá-lo, vão lançá-lo numa cisterna seca, só havia lodo no fundo da cisterna, e ele fica ali à espera da morte. Mas ele reza, ele tem fé, ele tem confiança em Deus. Deus tem meios de resgatar aqueles que lhe pertencem. Passa um homem desconhecido, se compadece daquela situação e vai ao encontro do rei mais uma vez. O rei percebe a besteira que fez e permite que Jeremias seja tirado. Ele é salvo, ele é resgatado daquela situação de morte. E o Salmo vai falar um pouco da oração de Jeremias. Esperei no Senhor, e inclinando-se ouviu o meu clamor. Retirou-me da cova da morte e de um charco de lodo e de lama. Depois o autor da carta aos Hebreus, ele vai nos falar da virtude da fé que foi vivida pelos antigos profetas e patriarcas, e nos fala: sede imitadores deles. Eles são testemunhas de santidade, testemunhas de virtudes. Imitem os profetas, imitem os patriarcas. Ele nos encoraja a imitá-los. Ele vai dizer: empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Todos os personagens do Antigo Testamento, principalmente aqueles que sofrem perseguição por causa de Deus, são imagem de Cristo. Jeremias é uma prefiguração de Cristo. O que ele viveu, o Cristo viveria futuramente. Nosso Senhor também, ofendido, ultrajado, perseguido por estar fazendo a vontade de Deus. Jeremias não pregava uma coisa que ele queria. Eu não gosto do povo, então eu vou profetizar contra eles. Eu quero que o rei, então eu falo mal do rei. Não é assim que ele age. Ele não fala a própria opinião. Também não fala aquilo que o povo quer ouvir, seja por politicagem, por respeito humano. Ele fala o que Deus lhe mandou. E o mundo sempre vai se incomodar com aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. Termina a carta aos Hebreus no trecho de hoje falando: vós não resististes até o sangue na luta contra o pecado.
nas nossas fraquezas, nas nossas tentações diárias, como que nós temos resistido? Como que nós temos enfrentado as tentações? Há uma máxima de São Domingos Sávio que vai dizer: antes morrer que pecar. Mas a gente não chega nem perto da morte. A gente já consente com a tentação. Se a gente for observar a rotina do diabo nos dias de hoje, ele não tem trabalho nenhum. O diabo anda desocupado. Não precisa fazer muito para a humanidade cair no pecado, para se entregar aos prazeres, às paixões, às desordens da alma. Não resistem, não rezam para combater as tentações, simplesmente se entregam, simplesmente se deixam levar. E as desculpas não faltam: a carne é fraca, mas é assim mesmo, mas sabe como é, mas todo mundo faz. Como a mãe costuma dizer, a gente não é todo mundo, a gente é de Cristo. O cristão, o católico não age conforme o mundo, age conforme a palavra de Deus, age conforme a vontade de Deus. E com relação ao mundo, Jesus já vem dizer: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer divisão, eu vim trazer separação. Claro que nos parece contraditório. O profeta Isaías, quando fala da vinda do Messias, ele diz: o Messias, ele é o príncipe da paz. É um dos títulos mais belos do Messias. Mas essa paz não é uma paz terrena, não é uma paz mundana, não é uma paz de conformismo com o mundo. Às vezes, eu já disse isso outras vezes aqui, principalmente em confissão, às vezes aparecem umas coisas assim: inimigo eu não tenho. Não, então o cara já está melhor do que Deus, ele é melhor que Cristo, porque se Cristo tem inimigo, se o mundo é inimigo de Cristo, se o diabo é inimigo de Cristo, como que a gente não tem? Os inimigos de Cristo são os nossos inimigos, ou então nós somos inimigos de Cristo. Não há meio termo, não há outro caminho. Ou nós somos a favor dele, ou estamos com ele, ou estamos contra ele. Ou cristãos, ou já somos anticristos no mundo. Que sejamos a favor do Senhor, que estejamos configurados a ele, que estejamos ao seu lado no combate contra o mal, contra o pecado. E no mundo nós nunca teremos paz. A vida é uma eterna luta, um eterno combate, até a hora da nossa passagem, até a hora que nós adentrarmos na vida eterna. Lá sim teremos paz, porque a verdadeira paz que o Senhor traz é a reconciliação com Deus, é a devolução do estado de graça à alma que outrora estava no pecado. Isso é a paz que nosso Senhor vem nos trazer, vem nos devolver. A paz suprema, a paz verdadeira, só se encontra no céu. Mas essa paz para Cristo custou o combate. Essa paz que Cristo trouxe, para Ele custou o derramamento do seu sangue, lhe custou o Calvário. E Ele diz no Evangelho: eu vim para ser batizado, e como anseio, como desejo que isso aconteça logo. Ele quer que tudo aconteça logo, Ele quer a nossa salvação logo. Ele quer que nós nos convertamos logo, Ele nos quer para Ele o mais rápido possível. E a gente vai enrolando, a gente vai empurrando, a gente vai consentindo e cedendo à tentação e ao pecado. O batismo que Cristo veio ser batizado é um batismo de sangue. Batismo significa mergulho. Jesus foi mergulhado na morte, mas Ele ressurgiu, vitorioso, glorioso, triunfante. O dia do nosso batismo, fomos mergulhados na morte de Cristo, e ao imergir das águas, nós saímos gloriosos, ressuscitados com Ele. A alma está santa, em estado de graça, porque foi lavada, porque foi purificada pela força desse sangue. Nosso Senhor purificou a humanidade inteira com o batismo de sangue do Calvário, limpou a sujeira do pecado. Nosso Senhor resgatou as almas perdidas por meio da sua cruz. Em todos os sacramentos, é esse mesmo sangue de Cristo que é derramado sobre as almas.
No batismo, na penitência, na unção dos enfermos, que também perdoa os pecados, o pecado é lavado. As almas são limpas. Nos sacramentos que configuram caráter, estados de vida, matrimônio, a ordem, é o sangue de Cristo que nos configura ao próprio Cristo, outros Cristos na missão que Ele nos conferiu. Na Santa Eucaristia, nós comungamos o próprio sangue de Cristo, que vai nos moldando, que vai nos formando para a vida eterna. No batismo, nós somos inseridos em Cristo. Recebemos a filiação divina pelo batismo, passamos a ser membros dessa família de Deus. Nós recebemos também a mesma natureza divina, porque a vida que nos é dada no batismo é a vida do ressuscitado. Temos familiaridade com Deus, familiaridade com a Trindade. Depois ele diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Um fogo, um incêndio do amor divino que nos renova, que nos transforma. O fogo na Sagrada Escritura é sempre imagem de purificação. Um fogo que queima as impurezas, um fogo que restaura, um fogo que transforma. Fogo que vem para limpar a face da terra. Daquilo que ele queimou, ele faz brotar a pureza, ele faz brotar uma vida nova. Ao longo da Escritura, a gente vai encontrando várias versões, interpretações a respeito do fogo. No início do livro do Apocalipse, quando São João descreve a visão do ressuscitado que ele tem, ele vai falar que ele vê o Senhor com olhos de fogo, olhos que julgam, olhos que purificam. No purgatório, é esse fogo que nos limpará. Não é um fogo eterno. Por mais que seja um fogo que causa sofrimento, mas é um sofrimento que nos traz alegria, que nos separa das coisas do mundo que ainda somos apegados. Busquemos o fogo do amor de Deus, porque também há uma outra forma de vermos o fogo. Aí é um fogo eterno, o fogo do inferno. Esse é um fogo que não acaba e é um fogo que traz sofrimento. É um fogo que tem a finalidade de punir, de castigar. Para aqueles que assim escolheram, para aqueles que assim desejaram, se nós não escolhermos pelo fogo do amor de Deus, nós estaremos escolhendo pelo fogo da punição, pelo fogo do castigo eterno. São João Batista, o maior dos profetas, quando às margens do Jordão anunciava a vinda do Messias, ele falava que o mundo necessita de purificação. E ele dizia: eu vos batizo com água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão e limpará a sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro, mas queimará as palhas num fogo inextinguível. Mais uma vez, divisão, separação. As parábolas de Cristo no Evangelho falam de divisão. Ele conta a parábola do joio e do trigo. Um dia os anjos virão para a ceifa e separarão. Uma rede, no fim dos tempos, que pegará todos os peixes. O Cristo separará os bons dos maus, os maus serão lançados ao fogo. Fala também da imagem do ouro e a palha é queimada, o ouro que tem valor é separado. Se a gente permanece unido com a palha que não serve para nada, que é levada pelo vento das modas, pelo vento das ideologias, das novidades, pelo vento das más influências, nós seremos queimados como a palha. Que possamos preservar o ouro que Cristo põe em nossas almas, pela santidade, pela virtude, pelos sacramentos. Quando a gente olha o decorrer da história, desde a criação,
o mundo vai entrando num estado de pecado cada vez mais deplorável. Cada vez o mundo vai ofendendo mais a Deus, até que chega num ponto extremo. São Paulo vai chamar de plenitude dos tempos. Aí é preciso que Cristo venha. O Verbo se encarna, derrama o seu sangue no Calvário e purifica a humanidade. Mas com o passar dos séculos, e lá se foram 2000 anos, o povo foi se esquecendo de Cristo mais uma vez. Olha a situação que o mundo está. Olha a degradação espiritual. Olha a degradação moral que o mundo se encontra. É preciso voltar para Cristo. É preciso que o fogo de sua santidade nos renove, nos transforme. E assim, onde antes habitava o pecado, possa habitar a graça de Deus. Possam ser infundidas virtudes. A gente rezava na oração inicial, no primeiro oremos da missa, pedindo a Deus que coloque no nosso coração o fogo do seu amor, da sua caridade, que a gente possa imitá-lo, que as ações de Cristo transpareçam e possam agir, possam realizar o seu desígnio, o seu desejo em nós. Jesus, por fim, vai falar no Evangelho da divisão familiar. Sempre haverá separação dos que são de Cristo e os que são contra Cristo. Isso é perceptível. E às vezes torna-se mais evidente e doloroso quando parte daqueles que nos são caros, daqueles que nos são próximos. Até que a criatura está vivendo no pecado, até que está frequentando onde todo mundo frequenta, até que está vivendo na perversidade, na imoralidade, alguns até podem olhar com mau gosto para aquilo, mas ninguém fala nada. A partir do momento que o sujeito se converte, começa a rezar, procura fazer a vontade de Deus, busca uma vida de santidade, começa a agir com pudor, com modéstia, aí a perseguição vem. Aí começa as incriminações. Ah, mas para que isso? Isso é radicalismo? Não tem necessidade? Deus não quer isso? Não, Deus não quer a santidade. E às vezes usam isso como xingamento ainda, né? Ah, mas está querendo ser santo? A gente tem que querer ser santo, é uma obrigação, é uma imposição de Deus. Ele exige isso de nós. Sede santos como o Pai do céu é santo, porque se a gente não for santo, a gente já está condenado. Ou a gente é santo ou a gente vai para o inferno. Não tem outro meio. Cristo exige a santidade de nós. Para quem na missa tanto assim, a gente não fala nem todo dia, porque é difícil os que vão todo domingo. Quanto mais exigir um pouco mais do que isso, os preceitos, o Santo Terço diário, uma confissão regular. Gente, confissão não dá para passar de um mês. Faz um exame de consciência diário. Chegando em casa antes de almoçar, pensa um pouco, desde a hora que acordou até a hora do almoço. Quanta porcaria não fez? Imagina isso durante um mês inteiro. Se morre desse jeito, você acha que vai para onde? Confissão frequente, confissões ao menos mensais, para que Deus não nos pegue com a alma em pecado, para que nós não estejamos contra Ele por meio das nossas más práticas. A separação que Jesus traz não é o objetivo da sua vinda, mas é a consequência. Se optarmos por Cristo, nós já nos separamos do mundo. E Jesus, Ele nos quer por inteiro. Ele não quer um coração dividido. Ele não quer uma vida dupla, porque Ele sabe que o pecado é muito mais influente e nós abandonaremos a Ele para seguir o pecado. Ele nos quer todos, Ele nos quer inteiros. Quando Ele fala da paz, a gente pode pensar, mas muitos pecadores estão em paz, porque estão em harmonia uns com os outros,
porque ambos praticam o mesmo pecado e um ajuda a acobertar o outro, mas isso não é verdadeira paz. Uma paz que leva as almas à ruína não é paz que Deus traz. A paz que Jesus traz é uma paz que pede guerra com o mundo, que pede combate ao pecado. Mas Jesus nos consola. O mal nunca triunfará sobre o bem. E ele termina o Santo Evangelho dizendo, no findar dos Evangelhos ele vai anunciar: coragem, eu venci o mundo. Se unidos com ele, ainda que em perseguições, ainda que combatidos na fé que professamos, nós venceremos por meio dele, nós venceremos com ele. Que nosso Senhor nos dê a graça de uma vida coerente, uma vida reta e merecedores da paz da vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.